A McLaren pagou de otária na provocação barata ao Felipe Massa, e é disso que a gente vai falar agora. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigos do Grande Prêmio. Pedro Henrique Marum aqui, espero que tudo bem com todos vocês. Vamos falar sobre um assunto que foi, na verdade, meio que requentado nos últimos dias dessa semana, porque a McLaren, depois de toda aquela conversa, ainda no começo da semana passada, o Massa dizendo que ia atrás, ia buscar soluções judiciais, recorrer da derrota do campeonato de 2008, que terminou vencido pela McLaren e pelo Lewis Hamilton, depois de todo aquele caso do Crashgate em Singapura, a batida pensada, preparada do Nelson Piquet, com ordens lá do Flávio Briatore, do Pat Symonds, para que o Alonso se beneficiasse e finalmente vencesse uma corrida no retorno à Renault na Fórmula 1 em 2008, a McLaren não tinha falado nada. Como acho que eu imaginei e todo mundo imaginou que continuaria sendo, até que na quinta-feira chegou uma provocação no TikTok, uma provocaçãozinha da McLaren, com uma música dizendo, fazendo uma referência a como se o Massa estivesse se negando a aceitar uma derrota, uma brincadeirinha muito boba, e aí mostrando as vitórias do Hamilton, quanto o Hamilton conquistou, enfim, tudo que veio naquele ano, coisas que vieram depois. Há uma questão fundamental nessa discussão, que é: você pode até achar que o Massa está sendo, entre aspas, chorão. Vai atrás de um título de 15 anos, vai caçar o que fazer. Eu discordo, mas eu consigo entender a linha de raciocínio. Agora, eu não consigo entender a linha de raciocínio da McLaren para se envolver nesse caso. Porque a McLaren não tem absolutamente nada, nem a perder e nem a ganhar. Aliás, a perder ela até tem, que é certo respeito. E as estribeiras, como ela está fazendo, agindo dessa maneira. Porque ela não tem nada a perder esportivamente, ela jamais vai perder esse campeonato nunca vai ser tirado dela, nunca vai ser tirado do Hamilton, e ela não tem nada a ganhar, absolutamente nada a ganhar, a não ser alguns likes, alguns cliques, enfim. De novo, lembrando a quem pode não ter a melhor memória do mundo, ou para quem já há 15 anos atrás, alguém já pode não saber, não ter acompanhado a notícia nas últimas 2 semanas. O que aconteceu em 2008, como eu acabei de falar? Houve uma maquinação ali da Renault para entregar uma vitória ao Fernando Alonso. Oficialmente, o Alonso nunca soube de nada, não sabia do que estava acontecendo. Há quem duvide desde então e até sempre, mas nunca foi provado nada sobre o Alonso ter consciência de que aquilo estava acontecendo, mas foi feito pela Renault para favorecer o Fernando Alonso. O escândalo veio à tona ainda em 2009, portanto não é novo. 14 anos já que a gente sabe, vai completar agora no meio do ano, 14 anos que se sabe desse escândalo. Não é nada de novo. E aí, nos últimos dias, nas últimas semanas, o Bernie Eccleston deu mais uma daquelas entrevistas falando baboseira e tal, e disse que já sabia desde 2008. Foi o que fez o Massa e buscar alguma solução judicial para haver reparação. Que eu acho muito justo, de novo. Houve um escândalo de falsificação de um resultado de uma corrida, tá? Eu acho justo que o Massa se sinta lesado. Ele estava na briga para vencer aquela corrida. Depois da batida do Piquet, ele foi desfavorecido e a coisa ficou pior ainda com o erro da Ferrari, que deixou a mangueira de combustível, na época os carros ainda reabasteciam durante as corridas, presa no carro depois do pit stop, um pit stop que não seria feito naquele momento, não fosse pelo safety car, enfim. Ele acabou atrapalhado, terminou em 13º, não pontuou, o Hamilton pontuou, no fim das contas o Hamilton ganhou o campeonato no Brasil por 1 ponto. Enfim, há uma história. E aí, a McLaren, que em nenhum momento foi acusada por falsificar resultado, por manipular resultado, em nenhum momento foi acusada de ser criminosa,
em nenhum momento teve acusado a sua qualidade de ganhar corridas e disputar aquele campeonato. Nunca houve uma acusação para cima da McLaren, como não houve agora do Massa, nunca houve há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, nunca houve. A McLaren nunca fez nada de errado nesse caso. E o Hamilton muito menos. O Hamilton, a situação é tão escandalosa que apesar do Hamilton ter acabado levado a melhor ganhando o campeonato, ele também é um pouco vítima da situação, porque as pessoas tratam disso até hoje e trazem o nome dele à baila ligado a um escândalo de manipulação de resultado, como se ele fosse o beneficiário planejado, coisa que nunca foi. Isso foi completamente alheio ao Hamilton e alheio à McLaren. E aí, a McLaren se mete nessa conversa da maneira mais otária possível, fazendo uma provocação barata a um piloto que teve sim o seu campeonato mais brilhante da carreira atrapalhado. E aí a demonstração no vídeo da McLaren mostrando as glórias do Hamilton quer provar exatamente o quê? Que o Hamilton é melhor piloto que o Massa? Nem o Massa vai contestar isso, gente. Ninguém nunca vai contestar isso, jamais, é óbvio. O Massa foi um bom piloto, teve uma ótima carreira e num momento ali ele chegou até a flertar com o fardo de ser um piloto especial. Ele foi espetacular naquele ano de 2008, foi a grande temporada da carreira dele. Mas o Hamilton é o piloto que mais ganhou corridas na história da Fórmula 1. Ninguém vai contestar que o Hamilton é o talento superior dos dois. O que se contesta não é nem o resultado final do campeonato, no fim das contas. O que se contesta, em grande parte, em larga escala, foi a maneira frouxa como a Fórmula 1, a FIA, enfim, lidou com o escândalo de manipulação de resultados. De novo, encerrando sobre a McLaren, maneira completamente otária de lidar com a situação. Muito boba de uma equipe que não foi envolvida e não foi acusada, não foi envolvida diretamente, não foi acusada de nenhum mal feito, jamais nesse caso. E aí, a gente já falou sobre isso no TTGP, o WGP dessa semana falou um pouco também. Esse resultado não vai mudar jamais, porque o Hamilton que acabou levando a melhor no campeonato não foi o beneficiário direto do escândalo de manipulação, acabou sendo na pista por outras coisas que aconteceram, mas jamais se pensou nisso para beneficiar o Lewis Hamilton ou a McLaren. Não há nada novo, gente, não há um fato novo nesse caso, porque, e aí eu vou lembrar, o vídeo vai ficar um pouquinho maior do que ele costuma e do que poderia, mas não vamos contar para ninguém. Em 2013, o Max Mosley, que era em 2008 presidente da FIA, tinha dado uma entrevista falando que o Charlie Whiting, também na época diretor de provas da FIA para a Fórmula 1, disse que sabia do que tinha acontecido, ainda em 2008. Sabia porque entendia a situação, era velho de guerra, tinha visto acontecer e sacou na hora. Mas ele não tinha prova, não tinha evidência alguma. Depois da autobiografia dele próprio, o Max Mosley voltou atrás, disse que só ficou sabendo junto com o público em 2009. Mosley e Whiting já morreram. De qualquer maneira, o Max Mosley foi amigo do Bernie Eccleston por muito tempo, até porque os dois se entendiam bem na questão bravatas. Ainda que, vamos lá, a história do Mosley fosse verdade, ainda que o Charlie Whiting tivesse ido falar para o Eccleston, ou o próprio Mosley tivesse dito ao Eccleston que ouviu do Charlie Whiting, que houve ali aquele escândalo, não há evidência. E não há evidência de que o Eccleston sabia. O Eccleston é um bravateiro, gente. Ele não tem um e-mail provando que alguém disse para ele, não tem um áudio, não tem nada. Não tem um fato novo nessa história. Tem o Eccleston dizendo que sabia. Tá, mas como é que vão provar que ele sabia de fato? Isso não vai prosperar no tribunal, nada vai mudar 15 anos depois. Essa história vai ficar por isso mesmo. O Massa tem o direito dele em fazer o escândalo que ele quiser fazer, porque ele foi sim prejudicado. Eu não digo que ele seria campeão mundial com certeza, há uma infinidade de situações que poderiam ter acontecido naquela corrida e nas 3 restantes que ainda foram disputadas depois no campeonato, mas com certeza ele foi prejudicado. O Hamilton não foi beneficiário direto, tampouco a McLaren, então jamais vai mudar o resultado, abriria um precedente esquisitíssimo na Fórmula 1 para se olhar resultado desde 1950. Isso não vai acontecer, não vai prosperar. Só que a McLaren não precisava agir tão otária dessa forma como agiu. Enfim, infelizmente. O que você acha? Deixa aí o seu like no vídeo, no canal, deixa aqui também seu comentário. Um beijo e até a próxima.